Nós nos sentimos ameaçados, porque defendemos valores santos. Nós nos sentimos com medo de sermos perseguidos. Nós nunca sentimos isso antes, em toda a nossa vida. Eu tenho 60 anos de idade, nem na época da ditadura tinha esse medo. É assustador. Então nós vivemos numa Pérgamo, onde o diabo reina. E vejam a sequência, o texto prossegue dizendo o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. E vejam, ainda nos dias de Antipas. Quem é esse homem? Nós não sabemos, mas vejam como ele é qualificado aqui. Observem na sequência do versículo, vejam como ele é chamado aqui. O texto diz: minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É interessante isso. Antipas é chamado aqui em Apocalipse 2,13 de a testemunha fiel. Então, por que o Senhor se apresenta assim logo no começo do livro do Apocalipse, nesse contexto de perseguição, nesse contexto em que os crentes são chamados a negar a sua fé, nesse contexto em que os crentes são chamados a dizer que Jesus não é Senhor, e que César é Senhor, mas Jesus não? Porque isso aparece justamente aqui, para encorajar os crentes que passam por momentos difíceis, que são perseguidos, que são odiados, que são ameaçados, que são hostilizados, e que com essa descrição do Senhor como a testemunha fiel, devem ser encorajados a permanecer firmes. Quando o Senhor Jesus diz isso, quando o Senhor Jesus se apresenta como a fiel testemunha, quando João aponta para Jesus no versículo 5 e diz que ele é a fiel testemunha, nós devemos olhar para isso e dizer: eu quero ser também. Eu quero ser como Antipas. O Senhor Jesus foi uma fiel testemunha. Diante de Pôncio Pilatos, ele fez boa confissão. Mesmo em face de um magistrado sanguinário, ameaçador, mesmo diante de alguém que lhe era hostil, ele disse: eu sou rei, eu sou rei. Antipas fez a mesma coisa em Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. Ele disse, ele foi a fiel testemunha, ele disse: Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é Senhor. Ele foi morto por causa disso, diz o texto, mas ele foi a testemunha fiel. Ele morreu por causa do seu testemunho, mas ele se manteve fiel e não rejeitou o seu mestre, o seu Senhor. E isso é dito para nós hoje. Hoje nós somos convidados a abandonar o senhorio de Cristo, a abraçar mentiras, a ter outros senhores, a nos curvar diante de outras propostas, mas a nossa resposta deve ser a resposta de Antipas. Temos que ser as testemunhas fiéis, dizendo: não, eu tenho um Senhor, e o meu Senhor reprova tudo isso, e não me importa o que vocês dizem, o que vocês falam. Eu não me importo com as suas ameaças, eu não me importo com os seus rompimentos, eu não me importo com as suas ridicularizações, eu não me importo com os seus cancelamentos, como dizem hoje em dia. Eu não me importo com nada disso. Jesus Cristo é o meu rei. Ele fez essa confissão e eu a repito. Os seus servos do passado, como Antipas, fizeram essa boa confissão, foram testemunhas fiéis, e eu repito isso: Jesus Cristo é Kyrios, Ele é Senhor, Ele é o meu Senhor, e eu vou pensar como Ele quer que eu pense, e eu vou defender o que Ele quer que eu defenda, e eu vou dizer o que Ele quer que eu diga. Eu não me importo com as ameaças, eu não me importo com as ridicularizações. Ele é meu Senhor.